Olá, eu sou Guilherme Códia. Estamos iniciando o nosso programa Entre Polos. Por que Entre Polos? Primeiro, porque a gente quer englobar o planeta inteiro. A gente quer trazer aqui para vocês aventuras, emoções, viagens, conhecimento e, claro, todas as pessoas que vivem essas aventuras, essas emoções e podem trazer esse conhecimento. Então, por isso, para não falar simplesmente de todo mundo, falaremos Entre Polos aqui na IPTV, canal 579 da sua banda KU. Eu tenho no nosso primeiro programa inaugural, José Nelson Barreta, também conhecido como Nelson Barreta, ou só Barreta, ou para alguns, o famoso Bareta, o alpinista, o aventureiro profissional, e que vai contar um pouquinho da história. Eu não vou apresentar ele, ele vai contar quem é o Nelson Barreta, por que ele está aqui, e ele vai dizer para mim, Códia, é Barreta, não importa. O que importa é que a gente vai para a Antártica e eu tenho muita aventura para contar. Barreta, seja muito bem-vindo. Conta para o pessoal aqui da IPTV, do nosso Entre Polos, quem é você e por que você está aqui abrindo o nosso programa. Pô, Códia, é um prazer estar aqui, é um momento único, né? O primeiro é uma página em branco de muitos programas. É verdade. E eu te conto tudo, mas eu acho que por ser o primeiro eu preciso te fazer uma pergunta. Eu sei que você veio agora da sua casa, mas o Guilherme Códia tem um sobrenome aí no meio? Como chama? O sobrenome final é Tebexerani. Tebexerani. E qual a origem do Libanês. Libanês. E o Códia? O Códia antioquino. Antioquino. Todos os meus avós foram imigrantes do Oriente Médio para o Brasil, inclusive da Antioquia, fugindo da invasão turca na época, no início do século XX. Então tem muita história aí, tem muito Tem um pouquinho de ancestralismo. história. Tem sim. E você nasceu em que ano, Códia? Eu nasci em 1972, ou seja, estou prestes a completar 51 anos, o ano da boa ideia. Que legal, então. É um programa de entrevistas feito com base em toda a sua ancestralidade. Esse é o primeiro e nós vamos falar nada mais, nada menos do que o mundo. Que você é um cara do mundo. Você veio de que segmento esportivo? Eu vou adorar isso aqui, porque vocês já viram que eu sou entrevistado e essa é a pegada do nosso Entre Polos. As pessoas sentam aqui e elas podem falar com liberdade o que elas quiserem, principalmente se elas quiserem me entrevistar. Então vamos lá, Barreta. Vamos começar a nossa entrevista tiro contra tiro. Qual é a pergunta? Pode repetir. Da onde você veio, assim, de que segmento, de que atração ao ar livre você veio? Vamos lá. Eu, Guilherme, eu sou de Santos, pratiquei muito surf na minha vida e fui oficial do Exército, da reserva, fiz um NPOR lá em São Vicente, deixo o meu abraço a todos os meus amigos de Santos e São Vicente, e dali fui ao paraquedismo, foram 8 anos de paraquedismo, depois o mergulho, eu sou instrutor assistente PAD, então mergulho há 23 anos, pesquisa marinha, com raias mantas, já mergulhei em todos os oceanos desse planeta, ainda não tive a oportunidade de mergulhar na Antártica, quem sabe. Enfim, sou apaixonado pelo mundo aí fora e estou há 37 anos navegando, desde o dia do meu aniversário de 15 anos, 1987, comecei as minhas navegações e faço também alguns conteúdos para o Grupo Náutica, para a equipe do Boat Show. Muita gente me conhece dessa vida náutica, eu testo as embarcações, eu faço cobertura de boat shows do Brasil e no exterior, faço algumas viagens, algumas navegadas, cruzada do Atlântico e juntos faremos uma expedição para a Antártica. Mas agora vamos falar quem é o Nelson Barreta, já que a gente emendou esse assunto Antártica, neve, etc., porque a gente tem conteúdo e as pessoas querem saber porque você está aqui. Vamos então falar tudo. Obrigado por me contar um pouquinho da sua história. Vejo que isso aí deve ser uma vírgula em toda a sua trajetória e carreira. Eu me sinto ao mesmo tempo confortável em conversar com alguém que é do mundo, que é do Entre Polos, e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com o que eu falo, porque não é qualquer coisa que eu vou falar que você vai falar, não, é assim ou não é assim, né? Tem bastante critério. E Antártica, eu acho que a gente pode falar muito sobre Antártica e culminar o nosso papo aqui com a nossa próxima ida à Antártica. Eu sou Barreta, o Nelson Barreta, algumas pessoas me chamam de Barreta por facilidade, ou por uma questão televisiva, que na década de 80 aqui no Brasil tinha um seriado com um personagem chamado Barreta. E detetive famoso. Um detetive famoso, né? Baixinho, uma história muito bacana de vida daquele cara. Isso. E ele andava com uma cacatoa em cima do ombro, né? Então ficou
esse Bareta ficou um apelido carinhoso, mas muitas pessoas me chamam de Nelson, outros pelo primeiro nome, José. E eu tô aqui, eu acho que o que nos une hoje, Kodia, é a Antártica, é o assunto antártico, que ao final, eu digo, no final deste ano, de 2023, estaremos juntos indo para a Antártica. E cada dia que passa, a gente vem se conhecendo um pouco mais. Esse é o momento, né, da gente trocar informações. O meu envolvimento com a Antártica é uma coisa assim, eu tive que buscar lá nas minhas memórias. Na época de colégio ainda, nas famosas feiras de ciências que aconteciam nas escolas, principalmente em São Paulo, na década de 80, eu fui apresentar um assunto chamado Antártica. Então eu fui na Universidade de São Paulo, bati lá no Instituto Oceanográfico e falei, eu queria alguma coisa sobre a Antártica. E, lógico, eu não me lembro quem recebeu, mas me entregou ali um peixe, me entregou uma aparente vegetação e me deu um texto e eu levei aquilo para a Feira de Ciências, sem saber o que ia acontecer e futuramente eu acabei me envolvendo com a Antártica, porque a Antártica, para mim, é ar livre, a Antártica é inusitado, é exótico, é de fora, mas também me deixa muito confortável, porque eu, como ser humano, me sinto muito... eu sofro com calor. E eu procuro, no Brasil, o Brasil é o melhor lugar do mundo para você sair daqui no verão, né? Porque concordo plenamente. As coisas no país andam um pouco mais devagar, em função das festas de final de ano, do próprio carnaval, do próprio verão. E eu procurei, sem querer, achei um lugar onde eu pudesse me sentir confortável, que é a Antártica, é frio, e aliei isso a um trabalho, que era o que eu queria saber. O que eu sabia fazer, que era trabalhar em ambientes remotos e inóspitos. E é muito legal começar com a Antártica entre polos, né? Nós estamos falando do sul, né? Vulgarmente falando, nós estamos na parte de baixo do mapa. Quem sabe você pega esse roteiro e do sul vai indo para o norte. E é legal que você colocou essa foto, porque falando sobre Antártica, veja, eu tenho 30 anos de envolvimento com o Programa Antártico Brasileiro, na verdade um pouco mais. Eu comecei em 91 através de um clube que me convidou para dar aula, porque em 91 eu tinha 21 anos de idade e eu já sabia sobre gelo, sobre glaciares, sobre gretas, sobre montanhas de altitude. A Antártica, a gente diga assim, os brasileiros trabalham ali mais ou menos ao nível do mar, até 450, 500 metros de altura sobre o nível do mar. Mesmo sendo ao nível do mar, essas condições são muito parecidas com condições climáticas de alta montanha. Não pela falta de oxigênio, mas sim por temperatura e a rápida mudança climática, microclimática naquele lugar. E eu fui dividir com o mundo, com o meu país, aquilo que eu sabia, e em 91 fui convidado para dar aula, para ser instrutor, e nunca mais deixei de ser instrutor. E a primeira vez que eu me inscrevi para ser o alpinista do Programa Antártico Brasileiro, né, no alto da minha adolescência, né, aos 21 anos de idade, eu sabia muito, eu já trabalhava no Corpo de Bombeiros, eu falei, eu sou o cara, e aí eu me inscrevi e ganhei um não. Já tomou um ferro de cara. Tomei um não, aquilo foi uma lição que perdurou um ano, eu fiquei remoendo aquilo, mas por fim, depois eu me inscrevi, cresci, evoluí, fui aceito, e nesses 30 anos eu sempre fui levado. O Programa Antártico Brasileiro é um programa de soberania nacional, é um programa de ciência, ele é muito grande, ele é muito amplo. Apesar de as pessoas às vezes se perguntarem, mas o que tem a ver a Antártica com o Brasil? Bom, isso é uma outra questão, além da filosofia, é uma questão científica e também de soberania nacional. Mas esses 30 anos, quando eu estive na Antártica, 90% das vezes eu fui transportado pela força. Você foi aérea. levado? Fui levado. Foi levado. Eu nunca fui. É claro, a gente fala, eu vou voltar, mas eu fui transportado pela Força Aérea Brasileira, com esses aviões que serviram muito o país até então, o Hércules 630, que tem uma capacidade de manobra muito grande. A pista onde o Brasil pousa na Antártica, nos primórdios, tinha 700 metros. Se eu não estou enganado, ela tem hoje 950 metros e ela acaba numa falésia muito grande, uma altura muito grande. Então precisa ter habilidade. O Brasil é super reconhecido pela sua capacidade aérea, né? Habilidade entre os pilotos. E a outra força que sempre me levou foi a Marinha do Brasil. A gente vai mostrar também. É uma combinação entre os dois. Então eu tive o privilégio, o prazer de frequentar essa parte da Antártica. E era por isso aqui que você ia buscar? Ali o termômetro de Exatamente. mercúrio está mostrando só menos 25. Isso, essa temperatura aí é muito bacana, porque o inverno ali claro, é a parte mais fria do ano. Eu tive o prazer de trabalhar durante os verões.
A Antártica tem 14 milhões e meio de quilômetros quadrados. Depois a gente olha lá no Google, você que está aí escutando, vai lá no Google, faz uma conta. E no inverno, você vai ver isso também, ela dobra de tamanho, porque todo o mar ao redor da Antártica congela. E as temperaturas mais frias de todo o planeta foram registradas na Antártica. Lá no Polo Sul, menos 89,2 graus, se eu não estou enganado. Por satélite, eles fizeram umas medições... Deu quase a latitude. Deu quase a latitude. Bateu com a latitude. Por satélite, eles já mediram menos 92 graus. Uau. Mas a gente, enfim, são medidas precisas. E no inverno a gente acaba não indo, porque está tudo congelado. A gente vai no verão. Aproveitar uma pergunta para quem não sabe. Qual é a média, quando você congela, qual é a média de espessura que se forma nesse mar congelado? Ah, congela e fica com 1 milímetro. Congela e fica com 4 metros de gelo. O pessoal tem essa curiosidade. Ponto de prender o navio, ou o navio que consegue passar ou não consegue passar. Claro. Eu sabia que vinham perguntas de quem sabe das coisas. Não, é curiosidade. Vamos falar sobre espessura, porque o Ártico é um mar. É isso. Prioritariamente o mar congelado. A espessura do mar congelado no Ártico são 60 metros, mais ou menos. A Antártica é um continente, é como se fosse um Brasil. Isso, é terra, já viu? Já tem terra, assim. Então. Circundado por Chile, Argentina, todos os nossos países vizinhos. Embaixo por cima dessa terra, nós temos aí 4 quilômetros, 5 quilômetros de camada de gelo e neve. Tá brincando. E no inverno... 4.000 metros? 4.000, 4.500. São números que eu estou dando aproximadamente, mas qualquer busca na internet que você fizer... Não, então, porque eu achei que tinha erro. Quando eu busquei, eu achei que estava erro. Até comentei no nosso grupo da Antártica. Exatamente. Que me pareceu insólito. E quando congela ali o entorno da Antártica no inverno mar, sim, se você tiver com uma embarcação não preparado, você vai ficar preso naquele gelo. Espessuras acima de 2, 3 metros já é o suficiente para destruir tudo que tem ali. Mesmo navios desse porte. Por isso que eu coloquei essa imagem. São os navios que levam muitas coisas para as estações e... Sim. No caso do Brasil, nós temos 2 navios polares e hoje ou ontem foi lançado... Ontem. Almirante Saldanha. Almirante Saldanha. Bateram a quilha dele. Exatamente, foi batido a quilha, né? No mundo náutico falando, é como se fosse a pedra fundamental das construções. Pedra fundamental. É o navio polar. E esses navios que o Brasil usa são navios de apoio antártico e navio polar também, mas o polar quebra-gelos, que virá o Almirante Saldanha. Esse é um navio que o Brasil alugou por uma infelicidade da estação brasileira ter sido acometida por fogo. E aí você nota que é verão. Existe ali, do lado esquerdo da fotografia, um pequeno iceberg, um growler. Mas é nessa época do ano, no verão, entre outubro e março, onde acontece a maior parte das pesquisas e onde os alpinistas vão, porque existe deslocamento sobre gelo, neve e região costeira. Pergunta de seleção. Você falou uma palavra que ninguém nunca aqui ouviu. Você falou iceberg, todo mundo já ouviu. Não importa onde você está, alguém já ouviu falar sobre. Explica para o pessoal qual a diferença de iceberg e growler. Ah, eu sabia. Agora é o meu momento. Pois não. Por growlers, favor. Growlers são pequenos icebergs, são pequenas pedras que ficam ali flutuando aleatoriamente. E, por favor, não confundam com growler, né? Porque o growler é aquele invase de vidro de 1 litro que você vai lá na cervejaria caseira e fala, enche aí o meu growler de 1 litro de cerveja da sua especialidade. Mas são pedras de gelo flutuantes. Como essa aqui no canto da foto. Que se desprenderam de grandes glaciares. Falando popularmente, era um pequeno iceberg. É isso. Okay. É isso. Okay. Essa imagem representa bem o que é o verão. O mar e a cobertura de terra. E essa imagem representa o quê? Representa a fofurice aguda? A fofurice aguda. Quando a gente fala sobre a Antártica, naturalmente todo mundo fala, nossa, e o pinguim, né? E a foca? Então vou te fazer elefante? a pergunta. Faz a pergunta. Por que... Gente, essa pergunta eu vou de brincadeira, senão vão me matar. Mas tem gente que pode ter a dúvida, e dúvida sempre é válida. Conhecimento aqui sempre é válido. Por que a gente nunca viu um urso polar comendo um pinguim? Porque a gente é muito moderno na idade do planeta. Os pinguins estão hoje no Polo Sul. E os ursos estão no Polo Norte, porque ali o Polo Norte engloba parte de alguns continentes, alguns países de terra. Mas interessante também, o urso polar pode eventualmente já ter comido pinguim, porque houve pinguim no Polo Norte. Então. Há muitos anos atrás. É uma coisa, de anos, né? De centenas de anos. Então, isso já pode ter acontecido, mas nós não presenciamos. E aí, é isso. claro que me vem a pergunta. Então, você acha que se a situação fosse outra, que a gente estivesse vivendo no planeta numa outra era,
o pinguim poderia ter sido o garoto propaganda da Coca-Cola no Natal? Nossa. No primeiro programa... Deixa pra lá. Nossa, que legal. Obrigado por você ter trocado de foto. A temperatura no estúdio está muito agradável, mas eu estava começando a transpirar. Então vamos lá. Mostrando, continuando falando de Antártica. O que nós estamos vendo nessa foto? As pessoas devem estar vendo pequenininhos aqui, pequenos caracóizinhos que são barracas que estão aqui nesse fundo. O que nós estamos vendo aqui? Uma estação, um acampamento, uma montanha? Coloca o contexto dessa imagem. Como é legal a gente mostrar uma imagem e desenvolver ideias e contos e causos em cima dela. Essa imagem foi registrada a partir do mar. Eu tenho aí parte da estação brasileira. Do lado direito eu tenho um módulo verde, que era o módulo de química, um módulo equipado, aparelhado para estudos de química. Do lado esquerdo da imagem eu tenho um outro módulo verde também, era a cor característica da estação brasileira. Era um refúgio de emergência. E entre as duas construções verdes, eu tenho aí 7 barracas. Cada barraca tem um nome, cada barraca tem uma marca. Essa, por coincidência, tem um nome chamado Weather Haven, é o nome, é a marca. E nós aqui no Brasil olhamos essa barraca as primeiras vezes que quando adquirimos e falava assim, é aquela barraca Jabuti. E ficou apelidado de Jabuti. Eu falei caracol, mas é um jabuti. É um jabuti. Essa é exatamente uma das diferenças. Essa imagem representa uma das diferenças entre o trabalho profissional e o alpinismo por esporte. No alpinismo por esporte, eu levo tudo numa mochila. O que eu posso carregar: alimentação, hidratação, segurança, convivência, barraca. E essas barracas já mostram na foto que elas são muito grandes. Elas têm que ser transportadas por navio, helicóptero e botes. O meu acampamento, quando eu vou fazer uma caminhada ou uma escalada, ele pesa ali o que pesa na minha mochila, estimando bem alto, uns 45 quilos. Qualquer acampamento na Antártica é 4,5 toneladas a 16 toneladas. Não tenho como levar isso nas costas. Claro. E essas barracas foram montadas, essa é a minha especialidade, armar a barraca, por uma questão de segurança. Quando o Brasil teve ali para refazer a situação depois do incêndio na estação, foram muitos trabalhadores do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e da própria Marinha do Brasil, né? E caso não houvesse possibilidade de retornarmos ao final do dia ao grande navio, teríamos que ter um plano de emergência para dormir próximo à estação. Então ali tinha 7 barracas que acomodavam 6 pessoas cada barraca, todas as barracas dotadas com saco de dormir, isolante térmico, cobertor, travesseiro, alimentação, e acabou sendo usado. Claro que o pessoal não gosta muito, mas teve uma ou duas oportunidades que nós não pudemos retornar a bordo e as barracas foram ocupadas. E é o país, né? É o país, somos nós sempre pensando, esperando o melhor e se preparando para o pior. Eu adoro essas imagens. E aí, a vantagem, a grande vantagem, você estar num lugar como esse, você pode passar um pouco de frio, você pode sofrer, pode não estar acostumado, mas esse tipo de visão esquenta o coração por mais frio que você esteja rodeado? É inusitado, né? Bastante diferente, exótico. Eu queria ser um bom fotógrafo com uma grande lente angular, mas ainda assim não caberia tudo aquilo que a gente vê nos olhos, né? É uma paisagem diferenciada, exótica. A Antártica não tem nada. Não tem nada. Nada cresce ali que você possa consumir. É árido, é mais seco às vezes em algumas regiões do que o próprio deserto. E te proporciona algumas experiências diferenciadas. O silêncio é uma delas, né? Enxergar outras cores que nós não vemos todos os dias, independente da cidade do nosso país onde a gente está, é outra experiência. E é uma vida marítima, sempre a bordo. E essa vista interessante, quem são essas pessoas, você sabe dizer? Ou quem foram? É muito comum você circular. A Antártica é gigante, né? São aqueles 14 milhões e meio de quilômetros quadrados, mas na época das grandes conquistas, início do século, muita gente acabou perdendo a vida por imprudência, por imperícia, por falta de conhecimento, por falta de equipamento e tecnologia. E há sempre cruzes simbólicas em alguns lugares da Antártica. Essa, especificamente, é uma área onde o Brasil desenvolve suas atividades de pesquisa científica, e nós temos aí 7 símbolos cristãos, né? Cristãos, minhas desculpas. As cruzes, representando ali, homenageando, de certa forma religiosa, a perda de 7 vidas. 3 delas são representando vidas brasileiras perdidas na Antártica.
uma em 1986 por um ataque do coração, 4 ingleses, onde 2 estão definitivamente sepultados aí, e mais outros 2 brasileiros que heroicamente e desnecessariamente, ninguém quer, mas acontece, deixaram suas vidas aí em prol do país. No caso do incêndio da estação. Faleceram no caso no momento do incêndio da estação. Toda morte é desnecessária, mas a morte, o óbito, ela é uma incerteza de quando vai acontecer, mas muito inerente à Antártica. A Antártica é desabitada, é inóspita, o clima muda com muita frequência e há sempre muitas surpresas. Na Antártica, por ser uma baixa temperatura e mares não tão conhecidos, nós somos sempre pegos desprevenidos por algumas situações climáticas, ou até mesmo por erros. Nós continuamos cometendo erros e enganos na Antártica. Bom, na dúvida, se você está na dúvida para onde ir, o pessoal aí colocou algumas dicas. Das que eu mais gostei, tem a neve atrapalhando aqui a imagem, mas a que eu mais gostei, vou ser bem sincero, quando você está lá na Antártica, imagina você pensando na distância que você está, essa plaquinha aqui embaixo indica a distância e a direção para nada mais, nada menos do que a quente e agradável e linda Aracaju, no Nordeste brasileiro. E Campo Grande, Mato Grosso do Sul, só 4.640 quilômetros, ali do lado. Dá quase para ir de carro. Dá quase para ir de Onde carro. é isso? Isso é uma coisa muito comum também na Antártica. Eu não quero ser uma pessoa desconstrutiva, mas eu sou contra esses totens com distâncias, mas isso é uma coisa do imaginário ser humano. Mas eu fico feliz por ver algumas vezes essas placas, porque mostram o quão distante é todo o calor. Não é? E dos problemas urbanos, né? Eu falei da quente e agradável para alguns, para outros nem tanto. Agora, um dia feio, hein? O navio ao fundo lá, um dia feio. Você sabe que eu me encanto. E essas manchas brancas são as fotografias, os floquinhos de neve. De né? neve, o flash batendo na neve. Exatamente. Parece uma fotografia artística, mas foi puro erro. Falta de habilidade eu tenho certeza que foi tão eu. legal que eu falei, cara, deixa eu mostrar essa foto. Duvido que alguém aí ache que essa foto é artística, com todo respeito. Muito bacana. Mas eu te apoio. Eu acho bacana que você sinta assim. Tem pessoas que sentem conforto no frio, outras conforto no calor. E a despeito de toda a minha naturalidade, que eu sou daqui brasileiro, eu nasci em São Paulo, nós estamos a 23 graus sul. É um clima definitivamente tropical. O Trópico de Capricórnio passa aqui do lado. Exato. Mas eu tenho essa dificuldade de me adaptar, ou às vezes até de aceitar a nossa cultura. Eu amo futebol, mas eu não interajo muito bem com ele. A mesma coisa a nossa festa popular, o carnaval. Ela é de um calor humano muito grande, mas eu tenho dificuldade de ficar ali transpirando um do lado do outro. Entendo. E vendo aquela situação. Talvez eu não sinta o meu corpo tão confortável ou não seja tão atlético para ali no carnaval estar sem camisa. Então eu achei o meu norte ali, no sul. É no sul. E eu me identifiquei bem com essas paisagens. Essa, Olha por isso. exemplo, é uma foto... Cara, ela não... Você estava no avião, no helicóptero? Eu estava no helicóptero. Da Marinha? Da Marinha. Marinha do Brasil tem o departamento aéreo embarcado. Os caras são incríveis, cara. Os caras pousam aqueles helicópteros com voo pequeno. Eles são acham incríveis. legal. Eu fico assim, mas nunca deu problema nenhum. E são ali. Ali nós temos algumas placas, alguns icebergs, também alguns growlers, né? Falando da terminologia. Isso, já que já explicamos aqui, né? Já explicamos aqui. Se você não viu, volta ali no começo da entrevista. Ai, rapaz. Muita fotografia. Aqui, ó. Peraí. Opa. Aí. Mais um. Vai. Passou para frente ou para trás? Aqui, Não, a gente tá falando de growler. Growler aqui, ó. Eu falei e não captei a tua... boa. Ok, é isso. É que a próxima foto também mostra um pouco da reação. Isso. As consequências. Então, agora é o seguinte. Explica pro pessoal o que é literalmente esse lixão ferro velho na Antártica. Ele nesse momento, nessa imagem, ele está visto como um lixão ferro velho. Veja, na Antártica não há como você produzir energia, principalmente até 10 anos atrás, com a mesma qualidade que nós temos aqui, as termoelétricas, as hidrelétricas. Então, a energia produzida era basicamente através de geradores a combustível fóssil. Diesel. Gasolina, diesel. Os pequenos a gasolina. E como dá para ver aí, com alguma sutileza, gás óleo antártico. Cara, são toneladas, são litros, são dezenas, são centenas, são milhares de tambores. E tudo que a gente leva para a Antártica, se a gente não retirar, vira lixo.
Então, nessa estação específica, que não é a brasileira, eu encontrei quilômetros desses tambores de gasolina antártica Que ninguém retirou. que ninguém Tá retirou. para retirar. É para retirar. Mas a velocidade que você coloca matéria-prima processada na Antártica me parece muito maior do que a velocidade que você retira. Então, as estações, as diferentes nacionalidades estão colocando ali placas e áreas determinadas para lixo em trânsito, material a ser retirado. Isso é uma coisa bacana que eu quero falar do meu país. Por favor. Brasil, o nosso. Nosso. Aqui estamos. Uhum. O Brasil, antes do incêndio, era considerado pelos organismos internacionais observadores uma das estações, uma das 5 estações mais bem controladas em relação a gerenciamento de resíduo de produção de lixo. Durante o incêndio nós tivemos essa fatalidade e o Brasil teve uma resposta incrível. Em 1 ano ele estava retirando a estação anterior, no mesmo local, sem invadir espaços novos, construindo a mesma estação. Que iremos visitar. Iremos visitar. Que dizem que é incrível, super tecnológico. Tecnológica, grande. Eu acho que é até grande demais para os meus olhos, mas eu vou descobrir isso de perto porque eu acompanhei parte dela da construção. E hoje, na Estação Nova, se nós já tínhamos uma boa reputação de país limpo na Antártica, hoje nós temos ainda sistemas de processamento de lixo melhores, queimadores melhores, com melhores filtros. Então o Brasil recebe esse reconhecimento por ser um país que trata bem o meio ambiente. E, de fato, o Programa Antártico Brasileiro ele é gerenciado pela secretaria, uma secretaria interministerial de vários ministérios para os recursos do mar. Mas ali está todo mundo. Está o Ministério do Meio Ambiente, está o IBAMA, Puxa, eu tenho às vezes até vergonha de citar todos porque eu acabo esquecendo. Não, mas é é normal, muita gente. O Brasil é um país muito sério nessa questão. Ele está de olho. Às vezes é tão sério que acaba virando um pouquinho burocrático. Bom, você viu a burocracia para sair a nossa autorização, que saiu, está assinada, publicada, linda, maravilhosa, com elogios à organização. Parabéns, você que participou da organização disso. E temos a autorização para visitar a estação. Nós temos mais do que tudo, o veleiro polar, o Endurance, que é um veleiro polar, que é onde nós vamos, para a Antártica. O que eu chamo de autorização, a Marinha fala, eles nos concedem orientações para procedimentos da Antártica. Ou seja, é uma forma de se autorizar, mas sigam todas as normas nacionais e internacionais. E se eles nos deram essa autorização, é um reconhecimento de que nós temos capacidade de ir para a Antártica, no veleiro polar Endurance, Sim. desenvolver nossas atividades de pesquisa, de ciência e também de conhecimento e voltarmos sem deixar impacto algum naquele lugar. Isso aí nem faz parte da nossa, mas é uma realidade da Antártica. Nossa, eu estou gostando de ver essas fotos. Tá aí, nós vamos numa embarcação um pouco menor que essa. Eu trouxe justamente para mostrar isso. O mar, que muitas vezes nas fotos e nos vídeos não aparece como realmente ele é grande, você faz aquela filmagem, tá 3 metros, o pau tá quebrando, e você olha naquela imagem e tá assim, parece que tem uma onda de meio metro do lado do mar. E tudo congelado, os barcos todos congelados, todos os guarda-mancebos, os guarda-corpos, tudo congelado. É um ambiente, ou seja, é um ambiente hostil. É um ambiente hostil do ponto de vista climático e é um ambiente de risco, uma vez que fica tudo escorregadio. Por isso há rígidas regras para você transitar a bordo das embarcações quando vai para um lugar desse. Afinal de contas, todo mundo está preocupado com todo mundo. E essa é uma foto, essa eu fiz de propósito. Então essas fotos, todas as fotos, as imagens que vocês estão vendo são do Barreta, tá? Ele mandou para a gente para contextualizar esse nosso papo. E essa aí é aquela que você tem que dar aquela pendurada e falar, eu tenho certeza agora que eu colocar o celular para fora, porque a gente faz muita foto com o celular, ele vai cair da minha mão, porque eu estou na Antártica, no meio do mar, eu vou perder o celular. Mas acho que Murphy te poupou aí. Essa é uma cena que é interessante, esse ponto de vista. Eu estou ali na frente, né, na proa do navio, com a devida autorização, durante uma navegação numa área mais segura. Eu poderia dizer que esse mar é qualquer mar do mundo, numa embarcação muito grande, é um dos navios que o Brasil tem.
Mas eu só fui porque eu tinha uma companhia, eu tinha uma segurança, né? É o cara que cuida de toda a segurança, tá no turno dele. Você cruzou o Oceano Atlântico Sim. de barco? Num barco bem menor que esse. A motor. Sem vela, a motor. Que tamanho tinha esse barco? Um barco de 14 metros, 46 pés. Eu gosto dessa De nomenclatura de metros, porque isso me aproxima. Eu vivo em metros, né? De plástico eu falo porque é de fibra de vidro, né? A gente fala de plástico porque é um tipo de plástico. Quantos dias levou essa sua travessia? 27 de motor girando, 34 com as paradas por causa de meteorologia. 34 dias para cruzar o Oceano Atlântico em quantas pessoas num barco de 14 metros? 4 pessoas. 4 pessoas. Eu estava comandante, eu era o comandante, eu imediato, um chefe de máquinas e um documentarista marinheiro. E a hora que um deles decide, porque uma organização civil é diferente de uma organização militar. Se eu falo para o meu comandante, ou para o chefe de operações, ou para o cara que está de serviço oficial, pô, eu quero ir lá fotografar. Ele para o navio, atende o meu pedido, sem atrapalhar a rotina do navio. Eu vou lá e tem um cara me acompanhando, a gente se comunica por rádio e tal. E se eu estou lá com você no barco, sob sua responsabilidade, você foi o comandante daquela embarcação de 14 metros, e alguém fala assim, pô, posso ir lá fotografar? Que você faz? Você fala, vai, você dá uma diminuída, você fala para o cara colocar um cinto de segurança ou um Qualquer uma das opções, dependendo da opções. situação e da decisão que for mais adequada para o momento. Pode ser não vai, pode ser não vou diminuir agora, o mar tá ruim, nós vamos balançar, vai cair coisa, então não é agora. Ou dá para ir, mas põe o cinto de segurança. A decisão é sempre do comandante. Nesse ponto, e aí a Marinha Mercante vai dizer sobre isso, porque existe também uma hierarquia, mas não é militar. Não importa se você está numa embarcação de passeio ou numa embarcação de guerra. A hierarquia é a mesma e ela é respeitada da mesma forma. Quem não respeita, desembarca. Uau. Não tem... desembarca, acabou, não tem... Você não pode ficar sujeito, e você viveu muito isso, e depois você pode até contar alguma questão que pode ter acontecido numa das suas idas, você não pode ficar sujeito a um problema onde você não tem acesso a nada, que é no meio do mar, ou a dias de acesso a alguma coisa, a um problema, a alguém que vai te criar um problema nessa tua missão. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não foge muito da nossa vida militar para civil. Você, como comandante da embarcação de 14 metros, se sai de um lado do Atlântico e chega do outro lado com uma pessoa a menos, você não tem o que falar, não tem nem como se explicar, né? Eu tenho. Eu vou desembarcar aquela pessoa, vou dar a entrada, vou registrar aquilo no meu diário de bordo, porque eu tenho um diário de bordo. Olha que interessante. Mesma coisa. Porque nós vamos ter uma experiência totalmente civil, né? Com o veleiro polar. E nós vamos ter um diário de bordo. Nós não temos nenhum militar nativo ali, senão nós temos pessoas que trabalham com militares e militares da reserva. Vai ser uma questão de responsabilidade entre todos, mas é o capitão. Exato. Que vai a decisão é dele. Tanto que nós assinamos um documento sobre governança nessa expedição, onde a gente tem, e lá está definido quais são as decisões, que são poucas as decisões que são de palavra final, decisão tomada pelo armador. O armador é o dono do barco, porque a propriedade é dele. E ele formou. E as outras todas são do comandante e que o próprio dono do barco tem que se submeter. Está nas nossas normas de Exato. Que é como funciona. Incrível isso. Principalmente o que tem a ver com a segurança do planejamento e operação. Vamos viver essa hierarquia. Vamos. Que bacana. Cara, eu sou esse chocolate, esse sorvete de nata aí. Isso é uma paisagem de baunilha. Eu gosto muito, e estar entre as nuvens. Esse tipo de imagem eu acabo captando, me projetando, né? Ali. Com e sem gente. Como escalar aquelas montanhas. Essa é mais uma estação, né? Veja, essa paisagem árida, lunar, é o que você encontra na Antártica. Lunar, boa, bem colocado. Lunar é uma referência, né? Porque a gente tem aquela coisa de filme na mente, a Lua não tem nada, e lá não tem nada, é isso. Essa estação, você lembra de aquelas bandeiras ali? Eu tô vendo, acho que tem uma da Espanha, acho que alguma coisa europeia. Eu esqueci, não é Vernarski, é uma estação... O Brasil ajuda todo mundo. A gente fica muito perto da polonesa. Fica perto da polonesa, mas não é a polonesa, é a... Esqueci. Não tem problema, esqueceu. Olha tá aí, pronto. Tá aí, Força Aérea e Marinha do Brasil. Força Aérea e Marinha do Brasil. Almirante Maximiano, o navio mais atual, mais moderno que nós temos. É o H-41? Esse é o H-41, exatamente. E o Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira foi substituído. Agora o Brasil já está utilizando o KC-390. Sensacional, embarcação nacional fabricada pela Embraer. Só não está pousando na Antártica ainda porque o Chile é quem detém ali, quem controla a pista. Ainda não homologou.
fechou por 3 anos para reforma, para requalificação, mas o KC390 já foi homologado em diferentes partes do mundo, já vou com calor, com frio, com vento, com sensacional. neve. Só tá aguardando ali. Cara, fala um pouquinho pra gente, que lugar é esse? Nós temos, eu ruína gosto aí. muito de história. Eu também. E eu olho, às vezes, um parafuso, uma ruína, eu fico tentando me colocar naquela época. E na estação, na Antártica, em diferentes ilhas, os ingleses tiveram um momento não de conquista, mas de ocupação. Os ingleses, depois do início do século, até 1950, construíram uma quantidade grande de bases. E eles chamavam de bases por letra. E essa estação, ou base, chamava na Ilha Deception. Deception é um vulcão, você que está aí escutando, vai lá no Google, digita aí Ilha Deception e vai ver que é um vulcão submerso. É uma ilha assim, que é um anel semi-aberto, ou melhor, semi-fechado. Semi-fechado. Né, com uma abertura, aí uma baía lá dentro, porque é como se fosse, na verdade, a cratera de um vulcão, aí tem uma passagem por mar. Então tem toda a cratera em volta assim. E a gente, no Google, você dá um Google Maps lá, aparece para você. Nós vamos entrar aí também pelo Fole de Netuno. E nessa ilha tinha uma estação que, por uma atividade vulcânica, se eu não estou enganado, na década de 70, ficou soterrada por cinzas. E essa ilha ainda está em atividade. Claro que eles registram a atividade através dos sismógrafos, mas não sei dizer ainda se é um vulcão ativo, não sei como eles classificam. Tá. E tem muita estação que foi abandonada, ou por falta de interesse científico, ou por falta de recursos, de recursos financeiros de diferentes nações. E é uma coisa que o Brasil não fez. O Brasil foi lá, montou uma estação, alguns refúgios e sempre dá manutenção. Nós somos incríveis. Bom, vou fazer aqui uma pausa rápida aqui no nosso papo, porque nós temos 2 apoiadores do nosso Entre Polos, né? E um deles é a Surf Telecom. E aí eu vou perguntar se pessoal, você conhece a Surf Telecom? Bom, a Surf Telecom é uma operadora de grandes marcas. Ela cria serviços de celular, cria operadoras de celular para os seus clientes. Se você tem uma empresa e você quer ter a sua operadora de celular, oferecer esse serviço para os seus clientes, você pode fazer isso através da Surf Telecom. Hoje, clientes como Correios, Pernambucanas, Carrefour, Uber, uma série de times de futebol tem os seus próprios chips, a sua própria rede de telefonia celular para os seus clientes, para os seus consumidores finais e torcedores, vamos dizer assim, é através da Surf Telecom. Então, se você tem um negócio e quer oferecer esse serviço de celular para os seus clientes, procure a Surf Telecom, surf.com.br. E o nosso segundo apoiador, que eu tenho prazer estou até com a camisa aqui da Odisseia Club, é a Odisseia ou Odyssey, não importa como você chame. Odisseia, tá ali escrito desse jeito, .com.br, ou você baixa o seu aplicativo Android ou Apple, né, iOS, e você tem acesso a um catálogo de embarcações para aluguel. Então amanhã você pode alugar um veleiro polar para ir para a Antártica, ou simplesmente para fazer um passeio pelo litoral brasileiro, vários lugares disponíveis para você alugar. E se você tem uma embarcação e quer colocar ela para trabalhar para você e fazer renda, é na Odyssey que você vai cadastrar e aí outras pessoas vão achar o seu barco e vão poder alugá-la. Odyssey, odisseia.com.br, no aplicativo Android e iOS. Vamos seguir. Pô, incrível essas 2 informações, mas vamos falar sobre a Antártica. Vamos falar sobre a Antártica. Aí também. Aqui continuamos aqui as imagens. O que é esse monte de gente? Que lá na imagem, ó, tá vendo? Tem uma trilha de agasalhozinhos vermelhos aqui, ó, lá em cima do morro. Esse é o turismo. Esse monte de gente. É o turismo na Antártica. Então chegou um transatlântico aí. Eles têm as regras próprias, eles tentam estar em conformidade com as regras internacionais de proteção ambiental. Eu diria que eles são bastante rígidos, a ponto de eu considerá-los, às vezes, chatos ou até mesmo protecionistas em relação à atividade deles, que é comercial. Mas sim, existe, estão ali aquele monte de pontos vermelhos, né, que a gente assim identifica na imagem, são pessoas com seus casacos à prova de tempo vermelhos. Já em primeiro plano, do lado esquerdo da foto, também é um casaco vermelho. Só que aí nós estamos fazendo a ciência, que segue outro tipo de regra, também visando a preservação daquele lugar,
mas nos permite, às vezes, com a devida cautela, se aproximar ou de restos históricos para fazer pesquisas de arqueologia ou até mesmo da vida selvagem para fazer pesquisas. Ocorre muito anilhamento de aves lá, né? Anilhamento de aves. Eu vi você tinha umas imagens. Coleta de plasma, coleta de material orgânico. Essa vida local, ela é estudada e eu diria que as universidades brasileiras desempenham um papel muito relevante. Muito relevante. Muito. Aqui é uma foto do mesmo lugar, estão vendo as pessoas ali, e as pessoas podem, olha que barco de alguém, de algum expedicionário que morreu aí, já aquelas coisas todas que já vêm à cabeça. Mas, na verdade, é só uma embarcação abandonada acho que pelos ingleses, né? Dos ingleses. Essas baleeiras, como eles chamavam, baleiras. Era o que fazia o transporte com frequência entre as embarcações até terra para abastecer as estações. Muita coisa ficou abandonada na Antártica. Hoje, esses abandonos são considerados sítios históricos, você não pode se aproximar, não pode mexer, não compensa, por curiosidade, visitar por dentro, porque você vai se machucar. Mas, assim, eles compõem imagens de uma forma magnífica, né? Tá aí. Olha, o navio tá lá atrás. Ó. O navio de turismo tá ali mimetizado, camuflado ali. Camuflado. Isso aqui, olha, ali você tem umas... Caldeiras. Caldeiras, exatamente. As chaminés caíram aqui. Caldeiras e chaminés estão abandonadas. Estação baleeira? Estação inglesa, eu não lembro qual era o propósito dessa estação, mas é na Ilha Deception. Ali tinha um hangar. Muitos anos atrás eu encontrei um avião ali. Tenho foto, não sei se está nessa combinação de fotos aí. E esse material vai ficando pela Antártica. Na verdade, ele é lixo, mas como a Antártica não tem dono, ela é de todas as nações. E a responsabilidade e consciência de cada uma. De cada Quem um. não tiver. Aí Já que você falou de avião. A Força Aérea Brasileira, o nosso Hércules 6030. Ali é uma inspeção. É uma inspeção antes da decolagem. Não me lembro se isso é na Antártica ou ainda aqui no Brasil. Que sim. Mas aeronaves extremamente seguras, né? Veja, ele tem 4 motores a hélice. Dizem, eu nunca vi, que se 3 falharem, o cara consegue continuar voando com o motor. Ele só precisa manter a velocidade mínima para evitar o stall. Claro, eu acho que 1/3 pendurado no retrovisor e muita fé e a velocidade mínima para manter. A velocidade mínima ajuda bastante, junto com o terço, ela ajuda bastante a manter o avião voando. Muita fé, o Brasil, mas nós nunca passamos por isso. E tá aí, cara, esse tipo de paisagem. Então, é isso que eu tô mesclando aqui, mas a próxima foto é uma foto legal que provavelmente você tava nesse lugar onde eles vão aparecer agora. Olha lá. Foto rara. Pô, esse é um momento bacana, cara. Os 2 navios polares ali em plena atividade. O navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. Rongel, não é Rangel. O H-44. É um navio carregado de histórias, uma máquina, eles chamam de gigante vermelho. Para a época, quando ele foi adquirido e colocado em atividade, ele ainda é um navio incrível. Claro, em algum momento vai acabar sendo substituído. E o navio mais recente, o H-41, Almirante Maximiano, está em atividade. Ele é muito bom para atividades de hidrografia, mas também presta apoio. Era um navio pesqueiro, onde a pesca era processada e enlatada ali mesmo. Vai vendo. Aí você está e olha só, você é brindado. Esse é um iceberg. Esse é um iceberg. Esses icebergs têm com RG e CPF. Aquele lema que dizem, né, que um quinto do iceberg está sobre a superfície e lá embaixo tem muito mais. A gente, às vezes, se aproxima para captar uma imagem. No caso dessa fotografia da anterior, eu usei aquele zoom, porque eu não quero chegar perto dessas coisas. Nós somos muito frágeis. Grande demais para os meus olhos. Grande demais para os meus olhos. Olha aí que beleza. Belo nevoeiro, hein? Isso é uma coisa muito comum ali, para quem navega, você que é um cara do mar. Nós estamos falando aí da parte sul do nosso planeta, de um estreito chamado Estreito de Drake, colado no Mar de Escócia. É a área que une o sul da América do Sul até a ponta norte da Península Antártica. Em quilômetros, porque eu uso muito essa medida, porque eu não me considero um cara náutico, são mais ou menos 900 quilômetros em linha reta. Isso. E esse mar liso, tranquilo, é uma condição diferenciada, não é comum. O nevoeiro já é bastante comum. Paisagens antárticas. Antárticas. E aí eu já trago o tatuzão aí. O tatuzão. Jabuti. O jabuti. Esse é um acampamento antártico. E o Brasil... Olha a rede por cima, né? Para segurar... Essa rede em cima das barracas Jabuti, ela é utilizada para transporte de carga em helicóptero.
Então, como elas saíram das especificações ou da data de validade para o uso com a aeronave, a gente absorve essas redes para firmar a barraca no chão. Legal. Reaproveita E ó, as caixinhas todas com pedras em cima. Tudo voa aí. Inclusive essa formação de nuvens aí, que dá para ver na parte superior da foto. É, muito legal, redondinho. Assim. São nuvens lenticulares. A fotografia era basicamente para isso. Para isso. E eu não sei o que elas significam, mas independente do significado, a gente sempre amarra tudo. Significa que tá ventando. Vai voar. Significa que tá ventando. Vai voar. Olha só. Essa é o Ó, a trilha, dá pra ver a trilha que eu quero ver lá de baixo. Isso, o cara ali sou eu. Esse cara aí, você? Esse cara sou eu. Essa foto aí foi... Achei que você tinha feito a foto. Não, foi registrada com a minha câmera. Eu deixei aqui perto dessa antena de DGPS. Vocês estavam fazendo algum tipo de mapeamento? Exatamente. Ou era alguma coisa específica em determinado lugar? A gente estava medindo esse glaciar. É um grupo de pesquisa científica muito renomado no Brasil. Ele é do Sul, são glaciologistas. E um dos trabalhos foi medir esse glaciar. Nós vamos passar em frente a esse glaciar, onde eu tenho o registro fotográfico dele dos últimos 20 anos. Ilha Elefante. A Ilha Elefante é conhecida, ela fica ali meio isoladona, também é conhecida. Por que Elefante? Porque vista... É interessante isso. Tem gente que acha que é por causa dos bichos. Explica porque é legal. Olha, a Ilha Elefante, quando você olha no mapa e dá uma olhada lá na internet, Elephant Island, e você olhar por cima, uma visão aérea divina... Você vai ver que ali, com uma boa imaginação, parece a cabeça de um elefante, mas um elefante africano, um elefante continental, não um elefante marinho. Coincidentemente, estão ali vivendo nessa ilha os elefantes marinhos, as focas, os pinguins, os pássaros, né, todos os tipos de aves. E aí é uma fotografia... Porque eles são super cheirosos, né? Não são. Você tem que estar sempre a barla venta quando você está do lado oposto. Antes de onde vem o vento, tá? Cara, antes do objeto. Eu não tenho como transformar em palavras essas percepções, os tatos, o olfato, a audição. Mas essa foto, ela mais do que técnica, ela mostra ali um elefante desse que pesa aí, pode pesar 3.000, 3.500 quilos, se afastando do seu harém. Não sei quem é o macho, não sei quem é a fêmea, não sei descrever na Será vida que alguém ali, biológica. será que alguma dessas fêmeas murmurou ali? Onde você vai, amor? Pouco adiante. Tá indo aonde? A essa hora. E aí uma condição rara, porque... Olha aí, a pesquisa. Como a pesquisa está sendo feita, um censo de pinguins por esse grupo de biólogos, né, / ornitólogos, a gente tem uma autorização para se aproximar deles. E aí estava sendo feita uma contagem. Cada um desses pesquisadores estava observando uma característica, um contando ninhos, outro contando quantidades, outro contando a espécie que tinha ali. E eu, por ser a participar como um acompanhante da pesquisa científica, sempre visando o bem-estar de todos, eu tenho essa autorização, não só para chegar perto, como para fotografar. E eu não sou fotógrafo, mas a Antártica é um lugar que qualquer ângulo que você tirar uma foto te propicia registros como você falou, né? Se você jogar uma câmera para cima, assim, tal, volta cheio de foto Se bacana. jogar ela bem alto, no automático, mandando disparar na queda, vai sair 90% das fotos legais. E os pinguins gostam? Eles se sentem à vontade ou eles ficam meio assim? De cara. Eles ficam de cara. Esse é um pinguim macarone. É muito legal, né? Isso é motivo de desenho animado. Motivo de desenho animado. Isso no Happy Feet fez sucesso. Não são muitos, não é muito fácil de encontrar. Era uma colônia bem pequenininha que tinha ali na Ilha Elefante. E como eu não podia me aproximar, eu utilizei o zoom daquela câmera doméstica. Pô, mas é muito bacana, né? Bacana. Nós estamos aqui Estamos falando. aqui, entre eu vou polos. sair da cena, mas eu me permito, porque esse é o programa número 1. Não tem formato ainda, eu faço o que eu quero. Isso, boa. Essa é a Península Antártica aqui. Ai, agora eu quero ver. Vamos lá, aqui a gente faz o que a gente quer. Olha lá. Essa é a Península Antártica ali, ó. E o Drake, onde é? O Drake dá para ver ali entre a América do Sul e a Antártica. É o mar de Drake. Nossa, eu vou deixar você. Que abriu aproximadamente 41 milhões de anos atrás. Quando a América do Sul e a Antártica deixaram de literalmente coexistir como uma peça só de território, e aí o Estreito de Drake abriu, essa circulação de água mudou a vida no planeta. Inclusive, foi isso que trouxe, pelos estudos criados, que trouxe à vida os misticetos, as baleias, os animais que eu adoro, que a gente vai falar num outro Entre Polos, as raias mantas, as raias oceânicas. Então, elas nasceram em razão
da circulação que passou a ocorrer depois da abertura do Estreito de Drake há 41 milhões de anos atrás. Vou dar mais um recado dos nossos apoiadores. Opa. Eu falei da Surf Telecom, eu falei que a Surf Telecom, a surf.com.br, o site, o registro não podia ser melhor. É a empresa de telecomunicações que, para os seus clientes, desenvolve a solução adequada, a solução tailor-made, sob medida, se você quer oferecer para os seus clientes uma empresa, uma rede de celular própria. Hoje a Surf Telecom já atua para Uber, para os Correios, para as Pernambucanas, enfim, times de futebol. E se você tem interesse em ter a sua rede de celular e oferecer ela de forma fidelizada para os seus clientes, procure a Surf Telecom. E a Odyssey, que eu estou até com a camisa da Odyssey Clube, se você quiser alugar uma embarcação ou colocar a sua embarcação para locação e fazer renda com ela, odyssey.com.br ou com o aplicativo no iOS ou no Android. Seguimos. Uau! Vamos assim para a nossa fase final do nosso papo, porque a gente está falando de um monte de coisa. Bacana. E aí eu tô vendo isso aqui. Essa é a estação brasileira enquanto ela estava sendo construída? Que cena que nós estamos vendo aqui? Toda congelada, por acaso. Esse é o refúgio Emílio Goeldi na Ilha Elefante. É um refúgio que o Brasil mantém também para questões de pesquisas científicas. Ao entorno do refúgio dá para ver as caixas de marfinite, que nós transportamos todas as toneladas de material, de alimento, de equipamento de segurança e conforto em volta do refúgio, sempre coberto com pedras, né, para segurar do vento. Tem um pouco de vento nessa foto, dá para ver ali a bandeira do Brasil e uma barraca de apoio. Mas tem uma coisa que é a mais legal de tudo dessa foto. Fala. O varal com os prendedores de roupa. Afinal de contas, você tem que ter uma pessoa que use verde o tempo inteiro e cheia de esperança para colocar a sua roupa para secar nesse varal. Cara, e achar que ela vai ficar seca. Esse varal, ele é aquele toque inconsciente de nós mantermos uma dignidade ou uma referência urbana próxima dos nossos lares. Mas sim, ele funciona. A gente tem até, inclusive, alguns hábitos de higiene diários que nos remetem à civilização. Obrigado por saber disso, meu companheiro de um mês dentro de um barco. A gente tenta manter uma higiene e, inclusive, rotina e até mesmo alguns hábitos. Sim, é um varal que está ali todo congelado. Nesse momento ele não tinha serventia alguma, ele era totalmente inservível. Percebo. Mas às vezes a gente pendura alguma coisa ali para falar, olha, eu tenho uma casa. Você sabe o que eu penduraria ali? Não. Um sorvete. Momento Cena raro. noturna, momento raro, escolhemos essa foto, olha lá, o pessoal tá ali dentro da... Esse é o momento que você acende aquela luz e fica fazendo brincadeirinhas com seus colegas com a mão na parede da... Uma tentativa de fotografia. E olha que interessante, porque no Equador, na linha do Equador do nosso planeta, na região mais entre polos possível. Exatamente. Nós temos ali basicamente o ano todo, durante os 365 dias, 12 horas de luz, 12 horas de noite. E à medida que você vai indo mais, latitudes mais altas ou mais baixas em direção aos polos, o seu gráfico vai mudando. A ponto de que no Polo Sul, exatamente no Polo Sul, nós temos 6 meses de escuridão, 6 meses de claridade. Deve ser de enlouquecer, passar um ano ali nessas condições. Mas ali onde o Brasil desenvolve a maior parte das pesquisas científicas, durante o dia mais longo do ano, nós temos 2, 3 horas de lusco-fusco. E durante o inverno você tem 2, 3 horas de luz. Essa é uma foto noturna, como o clima na Antártica está sempre encoberto, sempre ventoso, sempre com nuvens. Eu consegui nesse dia um pouquinho da luz da lua, até mesmo ali um pouco da silhueta uma lua cheia, dá para ver ali. E com uma câmera doméstica, né? Eu fico ali, eu devo ter tirado umas 400 fotos para sair essa. E tá bem mais ou menos. Tá bem mais ou menos. Não. Mas ali quem está assistindo ali em casa não vai perceber os defeitos da fotografia. E ele mostra um pouco do nosso cotidiano. Vou fazer uma pergunta, já que você está falando de cotidiano. Eu estou aqui para isso. Pergunte-me. Os pinguins. Sim. Quando ele vira para a esposa dele e fala assim, amor, eu vou ali comer um peixinho com os amigos, e ele fica 6 meses fora, é porque ele pegou uma bela noitada? Eu vou te responder isso. Por favor. Porque eu nunca me coloquei no lugar Tem de um fundo científico essa pergunta, não é só de brincadeira. Porque os pinguins, se eu não estou enganado, é o imperial, aqueles mais bonitos, coloridos, com o pescoço que é o do amarelo, Rap Fit. Que é o do desenho animado, do Rap Fit. Inclusive o Rap Fit tem mensagens muito interessantes e tem conteúdo científico. Tem. Quando o baby nasce, quem fica cuidando... É o pai.
É o pai. É o pai. É o macho Que tem que ficar ali segurando o ovinho para não congelar. O ovinho, deixa o filho crescer. E são meses, se eu não estou enganado, sei lá, 2 meses, 3 meses. Isso. A fêmea vai buscar a comida. Quando volta, tem aquela população de pinguins, todos iguais. E eles se reconhecem pelo som. É incrível. Pela voz. Você já viu isso acontecer? Não, só em filme. Só em filme. Só em filme. Você está lá presente e vê um procurando e se achando. Eu já estive, rodeado de pinguins, centenas, mas esse momento eu nunca presenciei. Gosto muito de saber que existe uma imagem a respeito disso. Não acho necessário ir até lá para falar, eu vi tal pinguim procurando a mãe, procurando o pai, encontrando ou se perdendo. A minha presença como ser humano naquele ponto do planeta é totalmente desnecessária. A gente está seguindo para o final, então nós vamos ter um momento quinta série. Tá? Momento quinta série. Você acha, na sua opinião técnica, que o Batman se sentiria confortável no meio desses lugares, desses pinguins todos? Eles nunca se deram muito bem. Não precisa responder. Momento quinta série. Bom, tá aqui. Agora a gente tá caminhando realmente pro final do nosso papo, a gente tá falando um monte de coisa, mas eu pus essa imagem que você trouxe, porque depois tem a imagem, inclusive, do pouso do helicóptero. O que é esse lugar? Tô vendo navio de pesquisa, navio da Marinha, ônibus, gente, montanha, cidade, mar, navio de cruzeiro gigantesco. Cara, esse momento é um caos delicioso. No canto direito da foto é um navio da Marinha do Brasil, no porto da cidade de Ushuaia, no sul da Argentina, no sul da América do Sul, que é um momento de reabastecimento. Que é onde eu vou embarcar no Endurance. Muito bem, nos encontraremos aí. E é um momento também onde estão os navios de turismo fazendo seus reabastecimentos. Eu gosto muito desse momento de transição. Eu gosto de aeroporto, eu gosto de portos, porque apesar de ser um momento de limbo, você não está em nenhum lugar definitivamente, é um momento de intensidade e de preparação. Esse é um momento típico de transição, literalmente. Esse é um momento de transição. Quando a gente sai do mar, já na Antártica, indo para a terra ou gelo, para os acampamentos, você é transportado por helicópteros, por aeronaves ou por botes. Aí você está em terra, eu separei essa imagem. Dá uma olhada nesse gerador todo congelado e como você disse, tempo inteiro para manter essa casinha. Vamos fechar aqui. Justamente, a gente falou Antártica e matar essa curiosidade e encerrar esse papo para você contar para o pessoal. Vimos de fora, vimos de dia, de noite. Como que é essa vida aí? O que vocês têm de gerador? O que vocês têm... conta um pouco disso para o pessoal matar a curiosidade e vocês enterrados no gelo dentro disso aí. Pontualmente, essa é uma barraca que nós chamamos ela de Jabuti. Essa barraca, ela nos acolhe, é uma barraca refeitório, pode ser utilizada também como depósito, porque nós temos mais de uma. É onde a gente convive. Ela por fora, hein? Ela por fora, ou seja, mostra definitivamente que é a nossa proteção. Ela traz um conforto térmico e também um conforto social, onde a gente aplica ali na Antártica alguns costumes urbanos que nos trazem, que nos mantêm com calor no coração. E nós temos, o acampamento, como eu mencionei, ele pesa ali entre 4 toneladas e muitas outras toneladas, nós levamos tudo, botijão de gás, alimentação, fogão, geradores, chaleiras, itens de cozinha e todo o lixo processado, né? O que eu estou falando do lixo tá nessa história aí. Ali tem alguns sacos de lixo à esquerda, eles estão identificados. Esse lixo é todo processado, separado e depois embarcado de volta no navio, já separado para retornar ao país. Ele volta a solo nacional, nada é deixado ali, eventualmente um resíduo ou outro. E esse é o nosso conforto, né? E a questão anterior, de 2 fotos antes do gerador, tudo na Antártica sofre. Toda a matéria-prima reage de um jeito diferente. Não é só a água que congela a 0 grau. Todo o material, você tem que dar cota diária de vida para tudo, para você poder se manter saudável, mentalmente saudável também, lá naquele ambiente e concluir com o seu objetivo. Eu, como brasileiro, vou para lá porque eu tenho um objetivo científico. Que eu puxei essa foto aí para a gente concluir porque é a sua pegada. Você que é guia, você que é alpinista, e eu queria que você fechasse esse nosso papo sobre a tua vida lá, sobre todas essas tuas idas, sobre a Antártica, fizesse o seu encerramento com essa foto na tela, já que você guiou tantas vezes tantos militares, civis, pesquisadores por essas trilhas, esses caminhos gelados na Antártica. Pois então, essa faz parte da minha formação. Antes de ser um alpinista antártico e estar lá representando o país, não foi através de um curso que eu fui escolhido.
nos meus tempos, as credenciais, a régua era muito alta em questão de conhecimento, em questão de habilidade linguística, em questão de sabedoria com cuidados ao próximo, primeiros socorros, também navegação, orientação, e que conquistas você tinha no seu currículo para você ser um brasileiro, representar o país e cuidar de brasileiros no acampamento. Hoje essa régua está mais acessível, mais fácil. Mas eu passei a vida buscando a baixa temperatura, buscando o alto desafio, buscando o aprendizado, buscando a segurança. E o que me permite ser chamado de alpinista antártico. Alpinista da nomenclatura dos Alpes. Eu poderia ser um andinista também, mas eu hoje não tem como, Guilherme, aos 53 anos, 30 anos de Antártica, anos de voos de balão, explorações em cavernas e todas as consequências negativas disso, eu posso dizer que eu sou um esperto nessas situações, porque eu já cometi praticamente todos os tipos de erros. Imagino. Já me encontrei em situações de desespero e já vi a vida sendo deixada de lado e amigos indo para o céu, porque eu tenho certeza que é para lá que esses caras vão. Hoje eu posso ser considerado um expert nessa situação de Antártica. E tudo isso porque eu passei a vida aprendendo e posso categoricamente afirmar que eu sou um expert porque eu tenho certeza que eu continuo sendo uma pessoa pronta para aprender. Eu estou em pleno processo de aprendizado, isso vai até o último dia da minha vida. E nós estamos agora nesse primeiro Entre Polos, o que para mim é um privilégio e para nós é um grande exercício, porque a gente não sabe o que vai acontecer até o número... Já até estouramos o tempo, até o número 1000 desse programa, eu vou continuar aprendendo. E agora, em novembro, eu faço parte de uma tripulação, é a primeira vez que eu tenho que ir para a Antártica, fazendo turnos, puxando cabos, navegando e sendo útil a uma tripulação, e vou aprender. E eu vou dividir essa tripulação com você, que é um Yacht Master, que tem muito mais experiência em navegações oceânicas, inclusive, também deve ter o seu momento de aprendizado. Opa! E essa grande expedição científica, humanitária, que tem muitos conceitos e propósitos, ela tem um símbolo. E eu sei que você faz parte da expedição, mas para materializar esse momento, eu quero te entregar um escudo, um patch do Veleiro Polar Endurance 64 da nossa próxima expedição. É uma forma de agradecer vocês da produção, você, Guilherme Code, aos patrocinadores, materializar esse momento aqui. Obrigado, com a nossa expedição. Obrigado. É um desejo de boa sorte para nós. Aqui, ó. Pet oficial. Então é isso. Cara, muito obrigado. Obrigado pela experiência, obrigado por tudo. A gente ainda vai conversar muito sobre os detalhes da nossa expedição antártica. Eu quero agradecer a audiência de todos. Até a próxima, até o próximo Entre Polos, aqui na IPTV. Banda KU, canal 579. E agradecimentos aos nossos apoiadores, a Surf Telecom e a plataforma Odyssey. Até a próxima.